Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Cláudio. Vamos trazer hoje o resumo da terceira lição, a nossa revista de adulto, último trimestre de 2025. Estamos estudando a natureza do homem, corpo, alma e espírito. E hoje vamos tratar, vamos relembrar, vamos aprender um pouquinho mais sobre as consequências, do pecado. Infelizmente, com a desobediência do primeiro casal, o pecado entrou no mundo, a tragédia veio para a humanidade e ainda hoje sofremos as consequências da desobediência. O homem, a humanidade, vive separada de Deus. Paulo vai escrever isso na carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. E quando o homem se afasta de Deus, ele caminha por lugares tão bizarros, essa não é a palavra, tão tortuosos, que chega ao ponto de Deus deixar ele viver suas próprias paixões, seus próprios deleites, suas próprias vontades, porque há uma rebelião contra Deus. Fruto do primeiro pecado, mas também das ações que tomamos diariamente. Os nossos atos trazem consequências, sejam elas boas ou ruins. O pecado original carregamos, a natureza tendenciosa ao erro. Carregamos conosco. Mas isso não é desculpa para viver no erro. Jesus nos resgatou do poder do pecado, do poder da morte, do poder de Satanás. Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, temos forças para vencer essa tendência pecaminosa. As obras da carne que Paulo fala muito bem lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19. O fruto do Espírito, ele é desenvolvido na vida daqueles que permanecem sob a influência, a direção, o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a origem do pecado e as consequências para a humanidade. Então, esse é o título da lição: o corpo e as consequências do pecado. Texto áureo, Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Verdade prática, o pecado do primeiro Adão afetou o corpo do homem. O pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Então hoje, novamente, vamos estudar um pouquinho mais as consequências do pecado sobre o corpo humano, conforme a perspectiva que a Bíblia nos ensina, nos apresenta. 3 tópicos da nossa lição, hoje nossa terceira lição: analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. Pontuar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. Refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Gênesis, o livro da origem,
o livro dos Começos, nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação, em toda a humanidade. O homem ele experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, a partir do momento que ele comeu do fruto que Deus havia proibido que ele comesse. Manifestou-se imediatamente o senso de culpa e a reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Gênesis capítulo 3. Né? Se esconderam. Imediatamente eles perceberam que estavam nus, pegaram folha de plantas, de árvore, para se proteger e se esconderam. A consciência foi despertada, o senso do certo e do errado foi despertado, do bem e do mal. Perceberam o desastre, a tragédia, o erro que cometeram. A consciência imediatamente pesou e se esconderam. Imediatamente a morte espiritual entrou na humanidade. O quê? Ou seja, a separação de Deus. O pecado, ele é uma afronta à santidade de Deus. O homem, o primeiro casal, não foi criado para morrer. Foi criado perfeito, imagem e semelhança de Deus, perfeito. Com a desobediência, a morte entrou na humanidade, na natureza. Morreram e imediatamente, espiritualmente, houve essa quebra dessa aliança, desse elo com Deus. E também a morte física entrou na Terra. Obviamente que ela só foi concretizada, né, manifestada posteriormente, quando Caim matou, assassinou seu irmão Abel. Não muito depois, né, as consequências vieram. Foram expulsos do paraíso, onde tinha tudo do bom e do melhor, e precisaram lutar pela sua sobrevivência. Então é sobre essa temática, né, os impactos do pecado no corpo, a parte material do homem. Lembrando, recapitulando, como estudamos na nossa primeira lição, o homem ele é tricotômico, ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. Aquilo que praticamos no corpo vai refletir, vai reverberar na alma, no espírito e vice-versa. Entende? Então, sobre essa temática, irmãos, as consequências do pecado, todos nós carregamos o DNA do pecado original. Temos essa tendência ao erro, por isso necessário é nos submetermos ao senhorio de Cristo, certo? Não é que o pecado original seja desculpa para pecarmos. Quando estamos em Cristo, Paulo vai escrever isso, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Somos novas criaturas. Entende? Paulo vai falar muito lindamente em Gálatas, capítulo 5, versículos 22, 23, sobre o fruto do Espírito, que é manifestado, que é desenvolvido na vida do crente, do cristão, daquele que nasce de novo. Mas antes de Paulo citar o fruto do Espírito, ele aborda as obras da carne. Gálatas também, capítulo 5, versículo 19. As obras da carne, que é manifestada na vida daqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo. E todos aqueles que se rebelam contra Deus, obviamente, estão escravos, são escravos do pecado, né, de Satanás, dos vícios. As consequências da desobediência perduram na humanidade
ainda hoje. O nosso texto bíblico, Gênesis capítulo 3, versículos do 17 ao 19, e Eclesiastes capítulo 12, versículos do 1º ao 7º. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardo também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e das duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do campo se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa. Os pranteadores andarão rodeando, pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Está aqui a tragédia que acometeu a humanidade. Deus disse que não comesse do fruto, daquele fruto específico. Mas a maldita curiosidade levou à tragédia para todo o homem. Interessante que a gente vê aqui, Deus não amaldiçoou o homem, Deus amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Por quê? Deus não amaldiçoou o homem. Porque Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Sabendo que o homem iria errar, Deus já tinha um plano de resgatar, de restituir, de trazer de volta o homem a esta aliança que havia sido quebrada ali naquele momento. Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher, daquela mulher, nasceria um varão, que esmagaria a cabeça daquela serpente que enganou aquela mulher e que levou aquela mulher a enganar Adão. Então, irmãos, o pecado original, essa tendência ao erro, nós trouxemos, nós carregamos. Mas não é desculpa para permanecer no erro. Certo? Não é desculpa. Nós temos em Cristo a liberdade, pois Cristo nos comprou, nos resgatou, nos libertou do jugo da escravidão, da cédula que nos condenava. Cristo nos resgatou. Primeiro ponto da lição, a perfeição, da perfeição à morte, a certificação divina, pecado e dor, velhice, autenticidade e gratidão. Conforme nós vemos aqui em Gênesis, o homem ele foi criado perfeito. O primeiro casal foi criado perfeito pelas mãos do Criador, em toda a sua constituição. Corpo. Deus fez o corpo,
o boneco, soprou no nariz do boneco o fôlego de vida e foi feito alma vivente. Perfeito. Imagem e semelhança do Criador, santo, perfeito. Tá? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, diz que Deus fez o homem reto, perfeito. O próprio Deus, após a criação do homem, disse isso. E eis que tudo era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus fez o homem, quando Deus termina a obra da sua criação, Deus disse que era muito bom. Deuteronômio capítulo 18, versículo 13, está escrito: ó, perfeitos serás como o Senhor, como é o Senhor teu Deus. Então, o homem foi feito perfeito, santo, imagem e semelhança de Deus. A tragédia da desobediência arruinou isso na vida do homem. Tá? Então, Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. A perfeição era coisa tão extraordinária, nossa mente ela não consegue mensurar, ela não consegue alcançar, a nossa mente caída, né? Ela não consegue acessar essa perfeição, né? Nossa mente ela é afetada pelo pecado. Então, a gente não consegue compreender a plena glória que era esse estado de perfeição e a glória futura que nos espera, que almejamos, que buscamos, que estamos caminhando para ela. A nossa mente finita, sujeita, afetada pelo pecado, ela não consegue alcançar essa perfeição, mas essa perfeição foi perdida lá no Gênesis, lá no Éden, que nós estamos indo para ela, caminhando para ela, retornando para ela. Então, o pecado trouxe a incômoda experiência do sofrimento, da dor, né? Provocada por fatores tanto espirituais, físicos, emocionais, tudo consequência de uma desobediência. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus, né? Da restrição à árvore da vida, porque eles não morriam, mas quando pecaram, Deus o afastou da árvore da vida. Imagina se eles comem do fruto da árvore da vida após pecar. Uma natureza terrível como a nossa, vivendo eternamente, qual tragédia não seria, entende? Então o corpo passou a padecer e a se degenerar, até cumprir a sentença final. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Ao pó retornará. Aí a gente volta para o evolucionismo. O homem com a mente afastada de Deus ignora que ele foi criado. Ele defende o evolucionismo. O homem tenta ser um Deus, se rebela contra o seu Criador. Mas é interessante que, ainda que a ciência avance, que a tecnologia avance, que o conhecimento avance, o homem nunca vai conseguir estagnar a morte. Por quê? Porque ele é criatura, irmãos. Estica de um lado, puxa de outro, faz prática aqui, faz um procedimento aqui, faz outro ali, mas jamais o homem conseguirá evitar a morte. Por quê? Porque Deus deu a sentença. Gênesis capítulo 3, versículo 19. E ao pó retornará. Isso frustra a mente do evolucionista.
Porque por mais que o conhecimento, que a ciência avance, jamais o homem conseguirá estagnar a morte. Porque Deus determinou, e ao pó voltará. O corpo passou a padecer, a se degenerar, até cumprir a sentença. Vai voltar ao pó, por mais que se cuide dessa matéria, né? Depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento, é a morte. E diz aqui Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como o era. E dentre do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno é diagnosticado, que é o chamado gerontofobia. Você sabe o que é isso? Gerontofobia? São pessoas que têm medo de envelhecer. Por isso, nossa sociedade tão doentia, né? Plásticos para tudo quanto é lado. Estica-se de tudo. Tem pessoas que perdem até, se colocarmos uma foto da pessoa há uns anos atrás e outra após procedimentos, não vamos reconhecer como a mesma pessoa. Só através de um exame de DNA. Se estica de tanto jeito, irmão, se puxa de tanto jeito, tentando evitar o envelhecimento, mas não tem como. A morte chega para todo mundo, porque Deus determinou, e ao pó voltará. Entende? Então, a genofobia é um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade da pessoa. A pessoa vai querer sempre ser jovem, ser jovem, ser jovem. Mas da morte ninguém escapa, né? Então nós assistimos, nós vemos, nós acompanhamos em nosso tempo essa cultura da negação dessa fase da vida, né? Ouvir que vai envelhecer geram essa fobia, né? Essa gerontofobia, esse terrível medo de envelhecer. Mas todos iremos envelhecer. Não adianta esticar. Faz procedimento quantas vezes for necessário, mas a idade chega e a morte bate na porta de todo mundo. Então, quando Adão e Eva pecaram, a morte moral e espiritual veio imediatamente. A morte moral, espiritual veio a separação ali de Deus, né? Enquanto a morte física, ela foi manifestada posteriormente. Ela entrou na Terra naquele momento, mas ela foi manifestada posteriormente, quando Caim assassina seu irmão Abel. Deus havia dito, no dia em que comer deste fruto, certamente morrerás. Deus orientou, advertiu Adão, né, capítulo 2, versículo 17 de Gênesis. Moralmente, a vida de Deus morreu neles, em Adão e em Eva, e a sua natureza tornou-se pecaminosa, ou seja, espiritual e moralmente corrupta, contrária à natureza perfeita e pura de Deus. Espiritualmente, o antigo relacionamento que eles tinham com Deus foi destruído. A inocência que eles possuíam anteriormente foi substituída pela culpa e pelo juízo, né? A partir de então, cada pessoa que nasce, olha a tragédia, vem ao mundo com essa natureza pecadora.
Davi, ele vai retratar isso muito bem no Salmo 51, quando ele está confessando ali o seu pecado, né, a Deus, o pecado que ele cometeu com Betseba, e ele fala que em pecado ele foi formado. Isso não é uma desculpa, né? Davi não está se arrumando uma desculpa para confessar o seu erro, para falar do seu erro, mas a oração de Davi ela é tão profunda que ele chega a citar que a sua natureza, esse DNA, esse pecado original que carregamos, também influenciou. Paulo vai dizer, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu sou instigado a fazer. A minha natureza me puxa para isso. A minha natureza pecaminosa me arrasta para aquilo que eu não quero fazer. Entende, irmãos? Então, o pecado é tão desgraçado que nos afastou de Deus. É uma afronta. Literalmente, é uma afronta à santidade de Deus. O segundo ponto da lição, a responsabilidade humana, é que agora vem falar da nossa responsabilidade, né? Não é porque trazemos conosco esse DNA do erro, do pecado, que estamos sujeitos a eles. Jesus nos comprou. Por isso é necessária a submissão ao senhorio de Cristo, né? A responsabilidade humana, corpo e livre-arbítrio, a potencialização do sofrimento. Então, como consequência da sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 3, versículo 22 de Gênesis. E todos os seus descendentes nasceram inclinados ao pecado. Olha o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 5. Diz assim, ó. E viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só más continuamente. Versículo 12, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Mas, apesar de o pecado ter desfigurado a imagem do homem, de Deus no homem, não o aniquilou totalmente, certo? O ser humano, ele continua dotado do livre-arbítrio. Por isso, a submissão a Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, capítulo 5, versículo 12, ele diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 19 do capítulo 5. Porque como pela desobediência de um homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos, ou seja, aqueles que vêm a Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21 e 22, Paulo escreve, porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Hebreus capítulo 2, versículo 16, o escritor diz, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. O pecado está aí, mas nós temos a liberdade que Cristo nos deu. Jesus veio nos trazer liberdade. Não mais escravos. O pecado permanece aí devastando o homem que não se submete a Cristo. Por isso é necessário, irmãos, vivermos uma vida ligadas com Deus, submisso ao senhorio do Espírito Santo de Deus. O pecado permanece aí devastando a humanidade.
desde a sua origem, desde o momento em que o primeiro casal desobedeceu a Deus. Mas nós temos a escolha, nos sujeitar a Cristo ou não. Deus fala com Caim, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, antes de Caim matar Abel, quando a oferta de Abel foi recebida pelo Senhor e a de Caim não. Caim se enfurece e Deus chega para Caim e diz: se bem fizeres, não haverá ou não haveria, eu não aceitaria a tua oferta. Ou seja, as atitudes de Caim já estavam lhe mostrando que ele estava tomando um caminho perigoso. Aí Deus diz: olha, o pecado está te cercando, está querendo te dominar. Cabe a você se controlar, não deixar que ele te domine. Cabe a você. Ora, se Deus diz isso a Caim antes dele matar Abel, Deus está dizendo o quê? Ele está te influenciando, tentando te influenciar, mas você tem o controle sobre ele. Você pode exercer o controle sobre ele e não deixar que ele te domine. Isso é livre escolha. O poder de decidir. Eu vou me sujeitar ou não. Isto é um livre arbítrio. Uma oportunidade que eu tenho de decidir me sujeitar ou não. O próprio Deus disse isso para Caim. Mas Caim, tomado pela inveja, pela raiva, foi e assassinou o seu irmão, certo? Então, além das consequências naturais decorrentes desse pecado original, o nosso corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, irmãos, né? Inclusive contra si mesmo. Jeremias, escrevendo em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, diz, Deus, através da boca de Jeremias, diz: de que se queixa o homem? Senão de seus próprios pecados, né? Dos seus próprios pecados. Romanos, capítulo 1, versículo 24, lá, Deus entregou aos seus próprios deleites, às suas próprias vontades. Ou seja, quer viver longe de Deus? Vai, a escolha é sua. Mas aquilo que tu planta, tu vai colher. Gálatas capítulo 5, versículo 22. A lei da semeadura, né? Como Deus disse para Caim. Ele quer te dominar, mas você consegue vencer ele. Entende? Então, nós temos essa escolha, nós temos essa liberdade que Cristo nos deu, tá? Então, irmãos, essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, essa natureza caída pecaminosa, que Paulo vai descrever muito bem lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, que é a manifestação do espírito da inimizade contra Deus, né? Que o próprio Satanás instalou ali no coração do homem, ainda no Éden, quando decidiram ouvir a voz da serpente e ignorar a voz de Deus, tá? Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações, né? Como está aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Deus viu que o homem ele caminhava cada vez mais para o erro, e a situação foi tão grave que Deus decidiu destruir aquela geração. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só más continuamente. Escravizado, né? Cauterizado, ignorava totalmente a lei moral de Deus.
a santidade de Deus. Então o pecado é isso. Ele é tão desgraçado que ele nos afasta, nos separa cada vez mais de Deus, porque é uma afronta à santidade de Deus, porque Deus é um Deus santo. E fechando aqui o terceiro ponto, do abatimento à glorificação, a realidade das enfermidades, enfado e canseira. Então, com o pecado, vem também as doenças. As doenças também passaram a fazer parte do cotidiano da vida humana, né? Ela surge no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causa das por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o homem de volta ao pó. Ninguém, absolutamente ninguém, está imune, isento de sofrer, né, enfermidades, né? Mesmo que o corpo seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento, mesmo que o nosso corpo, pessoas, né, que não adoecem, e pessoas que levam a vida equilibrada, graças a Deus, pouco adoecem, né? Mas mesmo assim, né, no processo de envelhecimento, traz canseira, traz enfado. Salomão vai falar, né, uma vida vivida longe dos propósitos de Deus, do caminho de Deus, sabe o que é? Vaidade, tristeza, enfado. Entende? Ninguém escapa da morte, irmãos, tá? Então, limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana, seja rico ou seja pobre, né? São como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Todo mundo morre. Mas, irmãos, há esperança. Nós temos essa esperança, ainda que vivamos neste corpo, como Paulo vai pontuar, corruptível, né, que se degenera, que morre, né, nós temos a bendita esperança, a esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação, é de uma redenção completa, inclusive do corpo. Paulo fala isso, vamos lá para Romanos capítulo 8, 23, Paulo diz assim, ó: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, Paulo fala que chegaremos, né, estamos caminhando, vamos chegar à estatura de varão perfeitos. Escrevendo o apóstolo João, na sua epístola, 1 de João, João fala que assim como Cristo é, seremos este corpo glorificado. Paulo nos fala que este corpo corruptível se transformará em incorruptível. Seremos transformados. Então, nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Paulo traz esse ensinamento para a gente, né? Então, será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao corpo de Cristo. Nós temos essa bendita esperança, esta certeza, irmãos. É desculpa para a gente continuar pecando? Não, irmãos. Mas não se pode negar que carregamos essa natureza tendenciosa ao erro. E a separação, o pecado foi tão miserável que foi necessário que o Filho de Deus viesse morrer no meu e no seu lugar, para nos libertar dele, para nos resgatar, para nos comprar, para nos livrar do poder da morte, do poder do pecado. A desobediência gerou na humanidade. Mas hoje nós somos livres. Somos livres. Mas uma vez salvo, estou sempre salvo, pastor? De jeito nenhum.
O processo de santificação nosso é contínuo, é constante. Constante, irmãos, até Jesus nos tirar daqui. Por isso, necessário é a nossa submissão ao Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito que é desenvolvido na nossa vida, diariamente, a partir da nossa comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Mas o pecado continua assolando a humanidade, afastando cada vez mais o homem de Deus. A desobediência é uma rebelião. E Deus, o Senhor é santo. Ninguém que se rebela contra Deus constantemente fica de pé. A nação de Israel, Judá, foi levada para o cativeiro por causa da desobediência, da constante desobediência. A liberdade, irmãos, a porta de escape nós temos. Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a porta que nos leva aos céus. Cabe a nós voltar para Cristo, Aquele paraíso que foi perdido, Jesus nos deu de volta. Mas eu preciso tomar minha decisão. Assim como Deus falou com Caim. O pecado está te estreitando, te rodeando, querendo te dominar. Cabe a você não deixar que isso aconteça. Está em nossas mãos. Que Deus abençoe a sua vida.